Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica criadora do canal Doutora Ensina. O tema da videoaula de hoje é atribuições específicas do agente comunitário de saúde. Aqui no canal, eu acho que você já viu a aula de atribuições comuns a todos os profissionais e agora a gente vai conhecer quais são as atribuições específicas desse profissional que é tão importante para a nossa atenção básica, que são os nossos ACS, né? Os agentes comunitários de saúde. Então, se já gostou do tema, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Bora lá? Então, vamos lá começar. Atribuição 1. Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. A gente sabe que isso aqui não é uma atribuição exclusiva, mas é uma atribuição bem específica, né, do agente comunitário de saúde, o quanto que ele pode, e o agente de combate a endemias, o quanto que eles podem auxiliar a gente a fazer esse diagnóstico completo, integral aí do território. 2. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e em outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário. Também uma atribuição que não é assim tão exclusiva, tão única, né? É uma atribuição específica, mas não é exclusiva deles, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Então, promoção, prevenção, proteção, isso aqui a gente até já viu com a atribuição comum de todos os profissionais, né? Mas olha só, incluindo a investigação epidemiológica, que ele já dá uma pista do que ele quer, de quem pode ser essa atribuição, caso caia na tua prova, tá? 3. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares. Sim, porque existem as pessoas que estão adscritas, cadastradas no território daquela UBS, o ACS e o ACE fazem lá parte da equipe, e eles vão fazer visitas programadas, visitas periódicas, tá? Você sempre tá indo lá, inclusive é um registro dessas visitas, né? A pessoa até assina quando recebe a visita desses profissionais. Mas aqui ele bota uma coisa interessante, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem maior número de visitas. Isso aqui fala do quê? Princípio da equidade, né? A gente identificar as necessidades de saúde de cada indivíduo e dar mais a quem mais precisa. Então, passou mais na casa do vizinho, às vezes acontece na prática isso. E a ACS faz mais visita na casa de fulaninho do que na minha casa, mas talvez porque na casa de fulaninho precise mais, né? Tenha pacientes acamados, usuários, enfim, pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. 4. Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos. 5. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva. Então, aproveitando essas visitas, né, a gente identifica e registra as situações e a gente aproveita também, no caso, os profissionais, né, e orientam a comunidade, tá? Então, são basicamente, gente, o centro da função dos ACS e dos ACE, o trabalho deles não vai ser na unidade propriamente dita. Até eles podem trabalhar lá alguns dias da semana, algum horário específico, mas eles atuam em campo, tá? Eles atuam fazendo visitas domiciliares, eles atuam no território, nas ruas, nas casas das pessoas, nas escolas, nos espaços comunitários. Então, são profissionais que estão aí pela comunidade, tá? Trazendo informações para a equipe. 6. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos,
encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. Então, como ele está na rua, como ele está nas casas, ele identifica esses casos, encaminha para a unidade, olha, tô vendo aqui, o paciente está necessitando de uma consulta, então bora lá, eu vou agendar a consulta para você, ou familiar, orienta o familiar ir lá agendar a consulta, ou a própria pessoa, né, se ela puder. Vamos registrar, e daí faz todo o registro dessa visita, comunica o fato, caso tenha alguma suspeita de agravo ou doença, principalmente se forem doenças, né, endêmicas, epidêmicas, então registrar e comunicar, tá? 7. Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Então, aquela coisa, um exemplo clássico, né, que vocês devem ter pensado agora, a gente, quando tem o surto de dengue, por exemplo, né, geralmente ocorre ali no verão, e aí, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia podem fazer essa orientação, né? A gente sabe que, não, eu achei que era só o agente de combate à endemias que fazia isso. Não, o agente comunitário de saúde pode aproveitar aquela visita e dar orientações. Olha, eu tô vendo ali teu vaso, tá cheio de água, olha, tem essa água parada, a gente tá em época de dengue, de surto de dengue. Não só em época, né, gente, mas no ano inteiro. Então, não deixar água parada, é perigoso para ver toda doença. Então, toda essa orientação pode e deve ser feita, tá? 8. Conhecer o funcionamento das ações e serviços de seu território e orientar as pessoas quanto à utilização do serviço de saúde disponível. Então, por exemplo, tá precisando fazer uma mamografia, tá? Onde é a mamografia? Olha, ali tem mamografia, em tal lugar, já tá na época de você fazer. Olha, se você estiver precisando de vacina, vacina é no postinho, ou vacina é no centro específico, enfim. Orientar, ter conhecimento dos serviços de saúde e orientar a população para utilizar esses serviços. 9. Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. Então, estimular a participação da comunidade, né? Sempre. Isso aí está bem presente também no texto da PNAB. E não vai ser diferente em relação às atribuições dos ACS e ACS. 10. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros. Então, querendo ou não, gente, apesar disso aqui também todo membro da equipe pode fazer, o agente comunitário de saúde ele vai ter uma sensibilidade maior para identificar esses parceiros e recursos na comunidade, até porque o agente comunitário de saúde, ele reside na comunidade, tá? Ele mora, a casa dele é na comunidade, eu não sei se vocês sabem, mas o agente comunitário de saúde, ele mora no território que ele atua, geralmente até na microárea que ele atua. Então, ele conhece bem, né, os parceiros, conhece as pessoas, é um profissional que tem um potencial muito grande de auxiliar nesse sentido. 11. Exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal do Distrito Federal. Além disso, a gente vai trazer aqui atribuições do agente comunitário de saúde, específicas do agente comunitário de saúde, tá? Então, aqui no texto, ele separa agora um pouco o que seria mais do ACS e o que seria mais do ACE. Então, atribuições do ACS propriamente dita. 1. Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados. Gente, isso aqui eu destaquei para vocês, até coloquei de vermelho todas, porque a função do agente comunitário de saúde é cadastrar. Mas isso é fácil, doutora. Basta ele ir lá e cadastrar todo mundo. Gente, não é fácil, sabe por quê? Porque as pessoas se mudam. As pessoas, nossa, na região que eu trabalho, como tem mudança, assim, vai para outro bairro, e aí o outro bairro já não é mais daquele território, vai para outro postinho, e daqui a pouco muda de novo, e então ele tem que manter aquilo atualizado, ele tem que saber se uma pessoa saiu do território, se uma pessoa chegou, veio de outro município, ou de outro território mesmo, dentro do mesmo município, então tem que manter os dados atualizados. No sistema de informação da atenção básica vigente, utilizando de forma sistemática com o apoio da equipe para análise de situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Então, é basicamente isso que eu disse para vocês.
fazer o cadastro, né, a descrição de indivíduos e famílias na base geográfica definida e cadastrar todas as famílias, mantendo atualizados esses dados. 2. Utilizar instrumentos para coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. Então, às vezes, tem uma escala, né, específica. Geralmente, isso aqui é enviado pela gestão, tá? Então, instrumentos de coleta de informação. Então, pode ser um tablet com um programa específico lá para coletar as informações, pode ser um questionário que eles vão aplicar, também é nesse sentido. 3. Registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantindo sigilo ético. Até botei de vermelho aí. Isso é muito importante. Como o agente comunitário de saúde, ele mora no território, né? Ele conhece todo mundo, são vizinhos dele também, né? Então, esse sigilo ético, gente, é muito importante. Se você é agente comunitário de saúde ou vai ser agente comunitário de saúde, mantenha o sigilo ético, tá? Então, fulaninho morreu, fulaninho nasceu, fulaninho tá com tal doença contagiosa. Existe um sigilo ético aí. Tá? Você não vai sair espalhando para toda a comunidade, principalmente porque algumas doenças são estereotipadas, né? As pessoas têm algum preconceito cultural quanto àquilo, então aquela pessoa pode até sofrer uma situação constrangedora por conta da falta de sigilo ético, tá? Então, bem importante isso aqui. 4. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita ao UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. 5. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. Então, isso é muito importante para a gente garantir a saúde, né? Aquilo que a gente já falou sobre se responsabilizar pelos pacientes, né? Então, não é que o paciente não tenha nenhuma responsabilidade com o seu horário, né? Ele vai lá, agenda a consulta, ele tem que comparecer no dia da consulta e no horário. Mas é interessante que o agente comunitário de saúde, faz lá a visita dele regular e programada, lembrando que próxima semana tem o seu exame de mamografia, não vamos perder, tá? Olha, uma consulta regular e periódica foi agendada para a senhora em tal data, tal horário, não esqueça, tá? Compareça. Olha, tem tal exame que foi agendado. Principalmente, gente, quando a gente fala de idosos que moram sozinhos, né, que às vezes tem problema de memória e tudo, tem uma dificuldade maior para lembrar de horário, de dia, de data de consulta, tá? Pessoas com baixo nível de cognição mesmo, né, pessoas que têm uma dificuldade, baixo nível de compreensão, têm uma dificuldade de entendimento, essas pessoas, e aí entra a equidade, essas pessoas, deixa eu ver aqui, o agente comunitário de saúde, olha, seu fulaninho, seu José, ele tem um probleminha para lembrar, ele é idosinho, ele mora sozinho, vou lá dar uma passada na casa dele para lembrar ele da consulta, para ele não perder essa consulta, porque vai ter que ser reagendada e ficar mais para frente, né? Não é que o agente comunitário de saúde tem que fazer isso para todo mundo, tá, gente? Vamos separar aqui a realidade do que é a teoria, tá? Então, não é que ele tem obrigação de lembrar todo mundo da consulta, mas é importante ele informando o usuário da data e horário da consulta, né? Principalmente se a consulta foi agendada por ele ou por algum membro da equipe e não pelo próprio paciente. E, se possível, sim, relembrar a data de consultas e exames, tá? Mas ter sempre essa comunicação com os pacientes. 6. Participar dos processos de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados. E isso aqui é basicamente o que a gente acabou de falar, né? Principalmente essa coisa de regulação, por exemplo, vai para outro ponto da rede, né? O paciente tem uma consulta no CAPS. Então, é um paciente que eu identifiquei, que estava com ideação suicida, né, uma depressão muito forte, tem uma consulta agendada no CAPS. Peraí, sua consulta foi agendada para tal dia, tal horário, se possível, passa lá para lembrar dessa consulta um dia anterior, né, ou entra em contato de alguma outra forma, mas participar desse processo, garantir a continuidade, né, a resolução do problema de saúde, tá, gente? 7. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal municipal do Distrito Federal.
E para finalizar as atribuições do ACS, a gente trouxe aqui algumas atribuições em caráter excepcional. É um tema até polêmico isso aqui agora que a gente vai entrar, tá? Por quê? Vocês vão entender ao longo que eu vou falando. Além dessas atribuições que a gente acabou de falar, né, o agente comunitário de saúde, ele pode realizar também em caráter excepcional se ele for assistido por um profissional de nível superior, ou seja, se tiver um profissional de nível superior instruindo ele, e não sozinho, tá, gente? É importante frisar isso. Mas tiver um profissional de nível superior junto com ele, né, que seja membro da equipe, e se ele tiver tido um treinamento prévio e específico para isso, além dos equipamentos adequados. Então, por exemplo, existem essas atribuições de caráter excepcional, que seria aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças e agravos. E por que é polêmico? Porque tem gente que diz que é obrigação do ACS aferir a pressão. Não, tá, gente? Não é obrigação. Porque eu já escutei de paciente, mas o ACS devia ir lá, ficar aferindo a pressão de todo mundo. Ele pode fazer isso em caráter excepcional. Então, o ACS tem interesse, eu gostaria de aprender a aferir pressão. Então, ele recebe um treinamento prévio e ele pode fazer isso sempre auxiliado, supervisionado por um profissional de nível superior. Geralmente é a enfermagem, vai lá, né, fazer uma visita, fazer alguma coisa, olha, a enfermagem está fazendo um curativo, ele vai lá, tem outro membro da família, vai lá aferir a pressão, isso pode ser feito, tá? Mas em caráter excepcional, não é uma obrigação, é uma atribuição em caráter excepcional, se ele tiver interesse e se ele receber um treinamento prévio e for assistido por um profissional de nível superior. Além disso, de aferir a pressão, pode realizar a medição da glicemia capilar, é aquele famoso HGT, tá? Aquele furinho na pontinha do dedo que a gente bota no aparelhinho e vê quanto é que tá a glicose, tá? Capilar do sangue. Então, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica. 3. A aferição da temperatura axilar durante a visita domiciliar. 4. Realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com o uso de coberturas passivas que somente cobrem a ferida. Então, se não for, por exemplo, um debridamento de ferida, que a gente chama, né, que é ir retirando os pedacinhos, a parte que está necrosada, que está morta, isso aí já seria uma atribuição de outros profissionais, da equipe de enfermagem, por exemplo, de um médico, tá? Mas se for um curativo limpo, né, você fazer a limpeza superficial, botar uma gaze, isso aí dá também com treinamento prévio sendo supervisionado para o ACS fazer, tá, gente? 5. Orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade é aquilo que a gente falou, né? O idosinho que mora sozinho. Geralmente esquece os remédios, se atrapalha, não sabe direito qual remédio tomar. O ACS pode ir lá, pode organizar as medicações, pode olhar a receita do médico, né? E dizer, olha, esse aqui é tal horário, esse aqui é tal horário. Então, fazer essa orientação, né? Fazer uma correta administração. Então, isso é bem interessante. Pode, inclusive, anotar lá na geladeira, caso o paciente seja alfabetizado, ou pode organizar em caixinhas. Isso é muito bem-vindo, inclusive, né? Vai ajudar muito esses pacientes. Então, gente, aferir pressão arterial, glicemia capilar, temperatura, fazer um curativo, né, limpo e orientar medicações são atribuições de caráter excepcional que o ACS pode sim fazer e seria ótimo se ele tiver interesse, se ele tiver um treinamento prévio, seria ótimo que fizesse, porque toda ajuda é sempre bem-vinda, né, pra gente garantir o acesso à saúde dos nossos pacientes, tá? Para finalizar, a gente vai falar das atribuições do agente de combate à endemia, atribuições específicas deles, mais exclusivas deles. Então, 1. Executar ações de campo para pesquisa entomológica e malacológica. Meu Deus, o que é isso, doutora? Os agentes de combate à endemia sabem o que é isso, né? Entomológica em relação aos vetores, né? Insetos que transmitem doença. Malacológica em relação aos moluscos, aí também que vão transmitir doença. Ou coleta de reservatório de doenças. Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e levantamento de índice amostral
tecnicamente indicado. Então, olha, tem senso de animal? Tem, gente. Porque animal, querendo ou não, também é um vetor pode ser um vetor de doença, né? Assim como nós humanos também podemos ser. Então, olha, saber quais animais que tem naquela casa, se tem cachorro, se tem gato, o que tem, tá? Fazer cadastramento e atualização da base de imóveis. Então, isso é bem relevante, né? Para o controle dessas doenças endêmicas, para o diagnóstico e para o controle. 3. Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico e manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. Então, por exemplo, né, você já deve ter recebido a visita na sua casa de um agente de combate a endemias que vai lá geralmente, né, na época de reprodução do Aedes aegypti, do vetor da dengue, e ele vai lá botar aqueles pozinhos em locais estratégicos da sua casa para matar as larvas do mosquito. Porque o mosquito ele vai lá, bota um monte de larva em água parada e essa larva viram mais mosquitos e mais vetores de transmissão de doença. Então, isso é um exemplo disso aqui. Então, é controle químico, biológico, manejo ambiental, é identificar dentro das residências, né, possíveis locais, tanto residências como pontos comerciais também, tá, gente, dentro do território. E espaços comunitários também. Então, eles fazem isso, eles vão fazer essas visitas e fazem esse controle das doenças. 4. Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico do seu território. 5. Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças. 6. Exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pela gestor federal municipal do Distrito Federal. Para finalizar a nossa aula, vale lembrar que nas localidades em que não houver cobertura de equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, o ACS deve ser vinculado à equipe de estratégia de agente comunitário de saúde, coordenados por profissionais de saúde em nível superior. Então, nesse caso aqui, que a gente não tem uma equipe, né, geralmente em regiões mais afastadas, tem dificuldade de ter profissionais da saúde, né, a gente pode ter uma equipe de estratégia de agente comunitário de saúde, eles vão ser supervisionados por um profissional nível superior, e aqui seria bem interessante aquelas atribuições em caráter excepcional, né, de aferir pressão, glicemia capilar, aquilo tudo que a gente acabou de conversar. E o ACE, nesses casos, deve ser vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua supervisão técnica deve ser realizada por profissional com comprovada capacidade técnica. Não necessariamente aqui vai exigir que seja de nível superior, mas que precise ter uma capacidade técnica comprovada. Ele deixou um pouco em aberto. Então era isso que eu tinha para falar para você na nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado, contribuído para o teu conhecimento hoje. Se gostou, não vá embora sem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado das próximas videoaulas. Lembrando, no nosso podcast Além da Básica, breve teremos mais episódios para te ajudar aí no teu aperfeiçoamento profissional. Lembrando também dos produtos que podem te ajudar aí a ser aprovado no concurso público da área da saúde ou uma residência profissional da área da saúde, que são a apostila 1.500 questões Gabarita SUS, onde tem 1.500 questões de concursos recentes, 2020 a 2023, tudo organizadas por assunto e gabaritadas sobre o SUS. Temos também o nosso curso Gabarita SUS, onde você aprende no módulo SUS sobre todos aqueles assuntos que estão lá no teu edital, como Política Nacional da Atenção Básica, videoaulas bem explicativas, com todos os slides disponíveis para você, bônus da apostila e, além disso, o módulo Gabarita, que é o que vai te preparar para estudar de forma mais eficaz, para preparar horário de estudo, para resolver questão de prova. Então, não perde tempo, faz esse investimento se você quer aí ter a vida tranquila de um profissional da saúde concursado e qualificado. É isso, nos vemos na nossa próxima videoaula.